Ele vai estar orando pelo papai dele. E nós vamos estar trazendo uma mensagem nessa noite para que você possa, com certeza, continuar sendo abençoado. Amém? Ele vai estar orando agora. Vamos estar fechando nossos olhos, colocando de pé, enquanto nós estaremos orando ao Senhor. Papai do céu, obrigado por tudo que nos tem. Abençoa meu pai. Amém. Obrigado por tudo que ele fez por mim. Amém, Jesus. Obrigado por você que deu Glória a Deus. ele para mim, para cuidar de mim. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Obrigado por dinheiro que ele nos tem mandado. Obrigado Oh, Jesus. por tudo. Obrigado pela tudo que o Senhor nos Amém, deu. Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, filho. Muito obrigado, pode sentar, tá? Esse é o meu filho, né? O Paulo Sérgio. E eu quero, não tem jeito, eu vou ter que apresentar uma pessoa que é muito importante na minha vida, no meu ministério musical, no meu ministério de pregação, o irmão evangelista Wesley Rocha. Ele trancou a gravadora lá, a Pro Music, junto com a sua esposa, e veio nos alegrar o coração. Esse CD que você ouviu foi ele que produziu, todo o esquema, e ninguém nunca reclamou até hoje, né? Realmente esse homem tem sido de uma... Se você, só Deus sabe só Deus sabe o que ele tem feito por mim, pelo meu ministério. Ele apoiou o CD em tudo. A gente não tinha dinheiro, ele falou, não, eu quero que você grave. E ele tem aberto a gravadora para mim em todos os momentos. Quero agradecer ao irmão Wesley, da Pro Music, que veio aqui filmar essa mensagem nessa noite. Quero agradecer você, tá? Em nome de Jesus. Mas eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, lá em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Nós vamos estar falando hoje sobre isso. Depois nós vamos estar tendo duas canções para honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar lendo alguns versículos desse texto, onde nós vamos estar falando hoje, a mensagem, o tema de hoje, é exatamente isto, restaurando relacionamento. E nós vamos estar então, vamos colocar de pé, né? Eu só quero ver a altura de cada um. Nós vamos estar lendo aí a parábola do filho pródigo, alguns versículos, e depois estaremos falando sobre esse tema, restaurando o relacionamento. O verso de número 1 do capítulo 15, no verso número 11, o texto começa da seguinte forma: continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte de bens, dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Tinha ele ainda longe, ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés.
Podem sentar. Eu quero dizer para você que está aí comigo, eu queria que você observasse com muita atenção e olhando para o tema da mensagem, que está logo atrás, restaurando o relacionamento. Quando a palavra restaurar vem, ela fala de recuperar. Quando a palavra relacionamento, ela também trata, uma coisa que eu achei muito interessante nessa palavra, no significado dela, é de comportamento. Então, Deus, Ele é o maior interessado em recuperar, em restaurar relacionamentos. Deus, nessa noite, te trouxe aqui com um propósito. E com certeza já falou contigo nessa noite. Com certeza já falou com você nas canções. Com certeza já falou com você pelo simples fato de você estar vivo, pelo simples fato de você estar aqui com as mãos e os braços movimentando, pelo simples fato que quando você percebe na sua frente, você vê que você está enxergando. Isso é um milagre de Deus, isso é um milagre do Rei dos Reis. Quando você olha para isso, você percebe, eu não sei você, mas eu percebo, que Deus, Ele está muito interessado em recuperar o nosso relacionamento com o nosso vizinho, com o nosso companheiro, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com tudo aquilo que está à nossa volta, mas uma verdade é certa, Ele está pronto para restaurar relacionamentos. O que eu mais vejo, infelizmente, na sociedade dos dias de hoje, são relacionamentos rompidos. São relacionamentos cortados, relacionamentos esses, de pais com filhos, ao ponto do filho procurar nas drogas uma satisfação. Mas na verdade, o que eles querem é um relacionamento recuperado com os seus pais. Se o pai cuida bem, se o pai trata bem, se o pai ensina no caminho que deve andar, a sua criança, o seu filho, com certeza algo de bom acontecerá. E é nisso, é exatamente isso que eu queria estar falando hoje, em nome de Jesus, para você, meu irmão, minha irmã. Nós queremos estar trazendo minha vontade, o meu desejo tão grande, de que isso seja uma realidade nas pessoas, na sociedade. Nós conversamos com o irmão Wesley, e a sua esposa, para que viesse aqui hoje, para gravar isso, e para nós colocar na internet, para que as pessoas ouvissem o meu grito, porque eu tenho certeza que o meu grito como filho, o meu grito como esposo, o meu grito como evangelista, o meu grito como cantor, a sociedade. Vamos restaurar relacionamentos. Uma coisa que nós não podemos nunca, de maneira alguma, estar deixando de lado, é o porquê que Jesus conta essa parábola. Quando você olha na introdução de tudo isso, quando você olha, você vê Jesus deparando com algumas murmurações. O texto que começa no capítulo 15, no verso 1 e 2, ali o autor, ele escreve que os escribas e fariseus ficaram nervosos, ficaram bravos com Jesus, porque Jesus estava recebendo todos os publicanos e pecadores. Mas o que mais me admira em Deus, o que mais me admira em Jesus, o que mais me admira na obra restauradora de Deus, é que Jesus, e que Deus, e que o Espírito Santo, Ele está do lado dos pecadores e dos publicanos. Isso me chama a atenção, porque quando eu me encontro certo dia da minha vida, talvez desanimado, destruído por dentro, quem sabe cabisbaixo, sem direção, eu me encontro e de repente eu me vejo nesse grupo, num grupo de pessoas que precisam de ajuda. Aí eu vejo, é desse lado que Deus está. É desse lado, é do lado dos pecadores. Jesus, Ele está do lado dos pecadores, Ele está do lado dos publicanos, Ele está do lado daquele que precisa de cura, Ele está do lado daquele que precisa de restauração.
Ele está do seu lado, pode ter certeza. Ele está do meu lado, pode ter certeza. Ele está do nosso lado, talvez hoje, no dia de hoje. Nessa quinta-feira, no dia 28 de outubro, você passou por momentos na sua vida, no dia de hoje, um momento de desânimo, um momento onde você se sentiu destruído. Pode ter certeza que a palavra de Deus nessa noite para você, que é de você, do seu lado que Ele está. E Jesus, Ele logo se levanta do lado dos publicanos e dos pecadores e conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Eu vejo uma coisa interessante nessas parábolas. O porquê que Jesus conta essa parábola, o porquê que Jesus, Ele toma essas parábolas, o que Ele quis dizer, tanto para os escribas e fariseus, tanto para os pecadores e publicanos. O que Ele quis dizer? Em primeiro lugar, eu observo que estas 3 parábolas falam que o amor é imprescindível em uma relação. E sem amor nada funciona, inclusive relacionamentos. O que Deus mostra, o que Jesus mostra nessas três parábolas é o amor incondicional. Ele mostra ali o amor pelo pastor, o amor pelas ovelhas. A mulher, o amor pela dracma perdida. O amor do pastor pela ovelha perdida, mas também o amor do pai pelo filho pródigo. Eu quero nessa noite, eu quero que você observe isso. Deus te ama. Ele é capaz de deixar as pessoas boas, as pessoas que talvez você considere santas, as pessoas que estão com relacionamento bacana, Ele é capaz de deixar essas pessoas no deserto se for preciso, para correr atrás de você, que quem sabe está caído, quem sabe está preso, quem sabe está precisando de cura, quem sabe está precisando de algo, é correndo atrás de você que Deus está. É por isso que Jesus, Ele veio nessa terra, no capítulo 3, no verso 17 de João, Ele diz que eu não vim para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Meus amados irmãos, Ele veio para restaurar, Ele veio para curar, Ele veio para restaurar relacionamentos. E eu observo então nessas parábolas, a primeira coisa, o amor incondicional de Deus por cada um de nós. O que Jesus queria mostrar para os escribas e fariseus era uma coisa que eles não tinham: amor pelas almas. Então Jesus, ele estava muito satisfeito, porque os publicanos e pecadores estavam procurando Ele. Meus amados irmãos, quando nós procuramos Jesus, com certeza nós encontramos. Mas quando nós não procuramos Jesus e nós estamos destruídos, e cabeça baixa e sem direção, Ele vai atrás da gente. Jesus, ele não consegue ficar longe daquele que está perdido, daquele que é publicano, daquele que é pecador. Porque Ele veio para restaurar, Ele veio para trazer, restauração de relacionamento. Talvez você esposa, talvez você marido, talvez você que é filho, você que é pai, você que é mãe, você vai perceber nesse dia de hoje que existe alguma coisa que precisa de restaurar. Quem sabe no seu casamento, quem sabe no seu relacionamento com o seu filho, quem sabe no relacionamento com a sua filha, ou com o seu pai, ou com a sua mãe. Mas eu quero, em nome de Jesus, te falar 10 coisas que eu vejo no texto que eu acabei de ler. A primeira coisa, para restaurar relacionamento, nós temos que aprender a fazer uma coisa: ensinar a criança, ou ensinar o homem, ou ensinar o homem, o ser humano, sobre como escapar dos perigos dessa vida. Nós temos que ensinar uns aos outros. Você que sabe alguma coisa, ensine para o outro. Olha, eu estou aqui hoje, eu vim aqui para conversar com você. Eu vou ensinar você, à luz das Escrituras Sagradas, como escapar das mazelas dessa vida, como escapar dos perigos que nós temos por aí. Quantas vezes Deus usa a televisão para ensinar para você não passar de 80, porque Deus está usando, porque Deus não quer ver você acidentado e morto por aí.
Ele usa as placas que estão à beira da estrada. Ele usa os dizeres num caminhão. Quem sabe? Eu estava vindo de Goiânia e minha esposa ligou falando que o meu filho estava assim, meio precisando de uma oração. E eu comecei a me desesperar por algum tempo. Eu falei, Senhor Jesus, o que está acontecendo comigo? Parece que a minha confiança no Senhor está um pouco desaparecendo. De repente, quando eu acabei de fazer essa oração, passou um caminhão na minha frente, indo ao contrário que eu ia, estava dizendo, Deus está no comando. Aí, meus amados irmãos, desapareceu tudo, porque Deus falou comigo através daquela frase, pastor Mário Vilmortes. Então, Deus, Ele está preocupado, Jesus está preocupado quando Ele fala essa parábola, ou estas 3 parábolas. A primeira coisa, que nós temos que ensinar os outros a escapar dos perigos da vida. E, meus amados irmãos, e a maior arma para ensinar é as Escrituras Sagradas. Meus amados irmãos, é interessante, é importante nós pensarmos nisso, mas existe uma segunda coisa, só para não perder muito tempo. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, que eu percebo nesse texto, que nós temos que ter conhecimento que por mais que sejamos cuidadosos quanto ao nosso dia a dia, estamos sujeitos a falhar, perder e cair. Meus amados irmãos, quantas vezes nós pensamos, nós erramos em achar que nós não caímos? Quantas vezes nós erramos em pensar que nós não perdemos no caminho da nossa vida? Quantas vezes nós erramos em pensar que nós podemos ser, sim, muitas das vezes destruídos? Meus amados irmãos, o pai do filho pródigo tinha certeza de uma coisa. Eu vejo com certeza no meu coração que esse pai do filho pródigo sabia ensinar os seus filhos no caminho que devia andar. Ele ensinou eles, porque se aquele pai não tivesse ensinado, aquele filho não tinha se arrependido. Nunca se arrepende uma pessoa se não tiver conhecimento disso. Aquele pai ensinou o caminho para os filhos, como devia andar para escapar das coisas. Mas aquele pai tinha certeza que o seu filho, mesmo bem ensinado, um dia poderia fazer uma coisa errada. E ele estava preparado para isso. Meus amados irmãos,